criticaram adoidado o Tite porque ele não botou o Pedro e não botou o De La Cruz. Mas é o Pedro e o De La Cruz tem que estar no jogo contra seu principal rival. Porque o principal rival do Palmeiras hoje, ou do Flamengo, é o Palmeiras e vice-versa. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje veremos as últimas novidades sobre o Mengão. Como vocês sabem, ontem o Flamengo empatou jogando fora de casa pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético Goianiense na primeira rodada, venceu o São Paulo na segunda e agora empatou com o Palmeiras jogando fora de casa. O jogo foi 0-0, sem muitas oportunidades, deu a entender que os dois times estavam respeitando muito um ao outro, né? O Palmeiras atacava, mas ficava com medo de tomar o gol. O Flamengo atacava, mas ficava com medo também de tomar no contra-ataque. No final do jogo, uma partida sem muitas chances, sem muita emoção, poucas chances para os dois lados e o placar permaneceu no 0-0 e certamente foi um bom resultado para o Flamengo, já que nunca é fácil enfrentar o Palmeiras jogando na casa deles. 0-0, um pontinho, 7 pontos em 3 jogos disputados, conquistou 7 dos 9 pontos possíveis, um bom início do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, não tomou gol ontem, já tinha tomado gol contra o Atlético Goianiense ali, né? Passou o sufoco na primeira rodada, mas ontem o Flamengo fez uma partida bem tranquila e a imprensa, né, criticou bastante ali, fez diversos questionamentos sobre o porquê o Tite deixou alguns jogadores importantes no banco, entre eles o atacante Pedro, que começou na reserva. Ninguém entendeu nada quando saiu a escalação do Flamengo e o Carlinhos estava fazendo a sua estreia num jogo muito complicado contra o Palmeiras. Tanto é que não deu certo no primeiro tempo e já no intervalo o Tite resolveu colocar o Pedro e depois colocou o De La Cruz e o time do Flamengo cresceu bastante no jogo, teve até algumas chances. O Bruno Henrique teve uma chance no final da partida, onde ele levou para a esquerda, trouxe para o meio, se eu fosse ele eu batia pro gol. Ele resolveu dar uma coberturinha ali pro Pedro, mandar por cima e a zaga cortou, enfim. 0-0, um jogo sem muitas chances, mas a imprensa aqui no programa Bate Pronto da Jovem Pan debateu sobre esse jogo, sobre tudo o que aconteceu e principalmente o porquê o Tite resolveu colocar alguns jogadores reservas para atuarem como titulares na partida de ontem. É isso que veremos no vídeo de hoje, mas antes de começar pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa e lembrando que deixaremos aqui na descrição o link da Jovem Pan Esportes para que vocês possam acompanhar o programa Bate Pronto na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que o Pilhado, Vampeta e companhia falaram sobre esse grande jogo. Criticaram adoidado o Tite porque ele não botou o Pedro e não botou o De La Cruz. Nesse quesito, já que ele tá falando que a fisiologia mandou poupar, não, a gente vê, faz os estudos, isso eu nem critico tanto, Vamp. Agora, o negócio é o seguinte, pra mim a crítica tem que ser o futebol que o Flamengo tem mostrado contra adversários mais difíceis. Não jogou o Pedro, não jogou o De La Cruz, não fez um elenco bilionário pra ter grupo, pra ter substituto. E aí eu vou lembrar, a crítica tem que estar contra o Milionários, que com um a mais em campo conseguiu ceder um empate pro 9º colocado colombiano na época. A crítica tem que estar no jogo contra o Atlético Goianiense, que com um jogador a mais era pra ter perdido, porque teve um gol anulado por muito pouco e um pênalti perdido para o Atlético Goianiense, que é o penúltimo colocado do Brasileiro. Então, para mim, a crítica tem que ser ao futebol do Flamengo do Tite. Tudo bem, vai ser eficiente? Se for, vai calar minha boca. Mas não tá jogando bem. E outra, né? O Palmeiras também, né, velho Vamp? Para quem jogou em casa, poderia ter proposto um pouco mais o jogo. Boa tarde, Tico. Seja bem-vindo. Prazer, meu irmão. Tá aí, saúde e paz. Cirurgia deu tudo certo, né? Tranquilo. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Boa tarde. A verdade é o seguinte, Tico. Assim, enquanto estava como atleta profissional, a medicina esportiva do Brasil, para mim, era a melhor do mundo. Recuperação de atletas, os massagistas, os fisioterapeutas, tudo. Vou respeitar aí os fisiologistas, os preparadores físicos atuais, fisiologistas atuais, né, estudado para isso, mas eu discordo muito, assim, de poupar, fazer rodízio de vários atletas, principalmente no começo de temporada. Eu tô vendo aí, a gente viu aí, ó, Liga dos Campeões, o próprio campeonato de cada país, Premier League, La Liga, Campeonato Italiano,
alemão, francês, tudo chegando aí ao final, faltando 4, 5 rodadas em alguns países, né? E jogadores importantes no cenário mundial que a gente vê aí jogando. Por exemplo, eu vi o City jogar 3 jogos seguidos, que é o melhor time do mundo. Tudo bem, foi eliminado pelo maior clube do mundo, mas para mim o City é o melhor time do mundo no momento. E eu vi ali o Ben Dias, eu vi Haaland, eu vi a maioria, 7, 8 jogadores jogando quarta e domingo. Entendo, né, aí eu trabalhei com o Fábio. Ele foi lá no Vitória, depois foi no Corinthians, seleção, foi meu fisiologista, preparador físico também. Né, entendo que passou, que o Pedro e tal, e o De La Cruz foi de estudar, mas você não pode contratar um jogador de 16 milhões de dólares, 16 milhões de dólares, que não jogou todo o Campeonato Carioca, né? Ele foi poupado em vários jogos. Teve lesão que ele ficou de fora. Aí você tem um atacante que foi artilheiro junto com o Carlinhos ali. O Carlinhos chegou, tudo bem. Seja bem-vindo ao Flamengo, a praia dele, melhorador de vida. Mas é o Pedro e o De La Cruz tem que estar no jogo contra seu principal rival. Porque o principal rival do Palmeiras hoje, ou do Flamengo, é o Palmeiras, e vice-versa, a nível financeiro, a nível de América, são os clubes que vêm conquistando a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, entre outros. Aí entrou o Fluminense, entrou o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Mas aí você não escutaria a fisiologia? Eu não. Você falaria, cara, que se dane, esse jogo é especial, tem que jogar. Se chamar, quem manda... Na hora que cai, a fisiologia fica lá, viu? Quem cai é o treinador, viu? É o treinador. 2 sapecadas, a fisiologia fica e o treinador vai embora. Então é o seguinte, um jogo desse, entra, cansou o tiro. Porque é o principal jogo. Como é que você contrata o De La Cruz? Você contrata o De La Cruz pra jogar contra o Bolívar? Não, eu entendo o teu lado, mas tá bom. Aí entra o De La Cruz, ele machuca e fica um mês parado. Tem isso também, velho. Gerson já machucou no aquecimento? Já. O Arão, naquele time de Jorge Jesus, e ele... Mas você acha que a chance de um jogador machucar no treino é a mesma de machucar no jogo? Também. Você treina pra jogar. No aquecimento você vê os caras machucando, o atleta tá sujeito a tudo. Tem uns que mais debilitados, por exemplo, o Arrascaeta a gente sabe que tem problema físico, né? E o Fábio, na chegada, deu uma coletiva e o Arrascaeta, graças a Deus, não teve mais nada, né? Tá inteirão. Tudo bem. Verdade, isso que o Vampeta falou é bem verdade. O Arrasca, ele começou ali o final do ano passado, na verdade, terminou a temporada muito mal, né? A gente viu que o Arrascaeta não conseguia jogar os 90 minutos. Sempre era substituído, sempre entrava ali o Everton Ribeiro no lugar dele até então. Ele não tinha condicionamento físico para permanecer até o final do jogo. E depois que o Tite veio ali, veio uma nova estratégia para recuperar o Arrascaeta, a gente viu que agora ele consegue estar permanecendo até o final do jogo, em muitos jogos, né? Isso é muito bom, porque é um jogador muito diferente. E quando o De La Cruz entra e consegue jogar ao lado do Arrascaeta, a gente vê que o Flamengo ele sobe muito de produção. A gente pode ver ontem, contra o Palmeiras, quando o De La Cruz entrou no jogo, que ele é muito veloz, ele é muito ágil, ele é um jogador muito, muito ligeiro, né? E quando ele trabalha esse 1-2 com o Arrascaeta, tem muita qualidade no meio campo do Flamengo. É ao contrário de quando joga só o Arrascaeta ou quando joga só o De La Cruz. Quando tem 2 jogadores com uma qualidade técnica muito alta, esses 2 jogadores conseguem se buscar, um procurar o outro no meio do campo ali, dá uma qualidade gigantesca e certamente criar muitas jogadas para o ataque do Flamengo. Então é importante que o De La Cruz esteja bem e principalmente o Arrascaeta esteja bem fisicamente, porque se esses 2 jogadores estiverem muito bem assim fisicamente, certamente o Flamengo terá ali uma grande vantagem para cima dos seus adversários. Não foi um grande jogo, mas aí é parte deles. Eu falei aqui na sexta-feira que era jogo para empate mesmo com todo mundo completo. Mas foi um jogo horroroso. Foi um jogo ruim. Por exemplo, o Palmeiras perdeu na temporada já 2 jogos, né? Santos e Inter, né? Sim. O Flamengo não perdeu nenhum jogo na temporada. O Flamengo no ano passado perdeu 20 jogos. Me desculpa, eu encaro aquele empate com o Milionários uma derrota. Um jogador a mais. Você cede um empate pro 9º colocado colombiano. Você lembra o ano passado que você falou... Já estamos... Lembro. Fumo. Lembro. Alcas. Quem foi mais que o Flamengo perdeu? Não, o que eu digo é que você não pode deixar Nublense. Foi um empate. O que eu digo é que você também não pode considerar, não perdeu, mas com dois jogos patéticos contra o Milionários e o Atlético Goianiense. Porque, me desculpa, era pra perder. Era pra perder pro Atlético Goianiense. Com um jogador a mais. Questionar, sabe o quê? Que quando o Dorival foi demitido, que foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil, falou, foi campeão, mas o time não jogava nada. Não foi isso? Foi. Jogava futebol feio.
Não. Jogou bem no começo, nas finais foi mal. Aí foi demitido por causa disso, sendo campeão. Ah, eu não concordei com a demissão dele não, hein? Deixando claro aqui. Aí então o Flamengo agora tá jogando bonito? Não. Tá mais Não sólido, né? Não em relação a Dorival, em relação a depois que o Dorival vai embora. Não, eu sei, mas o que me incomoda é o cara achar que ele deve recuar o time ou deve segurar um 1-0 contra o Milionários com um jogador a mais. E outra coisa, quando o Abel... Alguém pergunta, o Veiga não tá bem? Sim. Aquilo que o Abel fala, a culpa é minha, é ironia, viu? É ironizando, porque não tem nem 2 semanas que Veiga deu 3 passos pra gol. É isso que eu tô falando. Todo gol do Palmeiras sai do pé do A culpa é minha. Contra o Liverpool. A culpa foi minha, não sei o quê. Isso não tem uma semana. Tem uma semana que. É que ontem o Veiga foi muito abaixo, né? Não, sabe, mais ontem, mas, Muito abaixo do que mas todo gol sai do pé dele. Né? Mas aí é o seguinte: é um cara que do outro lado, o volante da seleção chilena. Não jogou bem também. Os caras ali tá todo mundo de olho no outro. Ninguém foi um destaque. Não. Se você pegar, Bruno, ninguém teve um destaque especial. Então tá, isso foi um pouco do que rolou no programa de hoje do Bate Pronto. Ali o Vampeta e o Pilhado debatendo, falando um pouco sobre a partida de ontem do Flamengo, né? Um time muito consistente, porém que não atacou. Não sofreu, mas também não ameaçou. Foi um jogo bem daquele jeito, meio clássico, mais truncado e tudo mais. Mas o que me pareceu nesse jogo foi que o Palmeiras e o Flamengo estavam mais preocupados em não perderem o jogo do que em ganharem. Estavam mais preocupados em não tomar gol do que em fazer gol. Porque atacava, mas já recuava todo mundo para não tomar. É um medo danado do Flamengo perder Palmeiras e vice-versa, né? O Palmeiras também morre de medo de perder ali para o Flamengo. Eu quero saber muito o que você achou da partida de ontem. Teve algum destaque positivo para você? Quem foi o destaque negativo? Na sua opinião, quem foi o craque do jogo? A gente viu que lá na votação da Globo, quem levou esse prêmio foi o Bruno Henrique, mas, na minha humilde opinião, o craque do jogo poderia ir para outro jogador do Flamengo. No caso, o Fabrício Bruno, que jogou muito bem, certamente impressionou o Dorival Júnior, que esteve ali no estádio do Palmeiras para acompanhar esse jogo. Eu não tenho dúvida de que na próxima convocação da seleção brasileira, o Fabrício Bruno estará nela, porque ontem fez uma partida muito segura, não deu chances para o Endrick brincar ali, fazer gracinha, chegou muito firme, a bola chegava, ele já mandava para frente, não se comprometeu. E sem sombra de dúvidas, na minha visão, estará na próxima convocação do técnico Dorival Júnior, né? Foi lá para ver um grande jogo, acabou vendo esse 0-0 bem meia boca. Por hoje é só, se você chegou até aqui, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo em Forma. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.